Olá, boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Apesar de que nós estamos gravando, né, essa apresentação que nós vamos fazer em função do feriado do Corpus Christi, que a nossa casa decidiu fazer a emenda, né, tão famosa emenda que se faz nos feriados. Meu desejo aqui é para que todos que estejam assistindo essa palestra estejam bem, que possam estar confortados nos seus lares, que estejam sintonizados no nosso amor aqui, no nosso, que eu costumo chamar no Wi-Fi do amor, né? E que Jesus nos abençoe para que a nossa tarde ela seja a melhor possível. Hoje nós vamos tratar aqui de um tema que eu estou tratando aqui como nome de trilha evolutiva, para a gente fazer uma análise do que acontece conosco como seres que estamos aqui encarnados no planeta, mas que têm aprendido sobre a evolução espiritual principalmente, né? A gente tem uma certa dificuldade em pensar em nós como espíritos, porque a matéria ela fala muito alto para cada um de nós. E antes de dar sequência aqui nos slides, eu gostaria de fazer algumas considerações. Primeiro, em relação ao nosso planeta, o planeta Terra, que a gente não tem o hábito de pensar sobre isso, mas nosso planeta, há um cálculo feito aí pela área científica de que ele existe há 4,5 bilhões de anos. 4,5 bilhões de anos da existência do planeta. Desde os primeiros momentos ali em que ele começou um processo de resfriamento daquela massa incandescente, né, que se diz ter se desprendido do Sol. Pelo menos é essa a teoria. E aí, desde o começo ali, onde ele começa esse processo de resfriamento, passaram-se até os dias atuais mais ou menos 4,5 eu vou insistir, bilhões de anos. Então, para vocês terem uma ideia aí do tempo, né? E esta figura aqui, que eu estou mostrando agora, ela demonstra a questão da espécie, né, da evolução da nossa espécie, que muitos também acabam não considerando ou não aceitando muito bem, porque ela está baseada, né, na evolução da espécie mesmo, do Charles Darwin, e que os espíritos meio que confirmaram através dos três reinos, né, onde eles tratam disso no Livro dos Espíritos, que eu convido vocês para lerem, dos três reinos, né, mineral, vegetal e animal, para que a gente possa ter essa compreensão. Então, vamos só fazer também uma outra análise sobre os estudos que já existem com base em fósseis, né, que foram encontrados, das nossas espécies aqui, que já foram extintas, inclusive. O primeiro que nós podemos tratar aqui, antes, porém, eu quero que a gente pense o seguinte, ó, quanto tempo será que levou para nos tornarmos quem somos hoje? Baseado na nossa experiência atual, quem somos hoje, nesses tempos aí de 4,5 bilhões de anos de existência do planeta, quanto tempo será que demorou para nós sairmos de uma espécie mais primitiva e chegar ao que nós estamos hoje? Os estudos também dos fósseis, como eu já falei aqui, ele começa ali com o Australopithecus, que vocês já devem ter ouvido falar. É um dos gêneros mais antigos, que começaram a andar sobre duas pernas, mas ainda tinha uma aparência mais de um símio, né? Que seria mais ou menos como esse segundo aí da escala, que é dessa imagem que está aí. E, aliás, tem um fóssil que foi descoberto há um tempo atrás, que foi batizado de Lucy. Depois vocês podem pesquisar sobre isso. Esses nossos antepassados aí, já extintos, eles tinham um cérebro bem menor, tinham as mandíbulas maiores, e era bem próximo mesmo aos símios. Daí a razão de ele estar aqui na segunda escala aí dessa imagem.
Depois, e nós estamos falando aí de 3 milhões de anos, por um planeta de 4,5 bilhões de anos de existência, essas primeiras espécies aqui surgiram há 3 milhões de anos. Depois, na sequência, veio o Homo habilis, que calculado aí entre 2,4 a 1,5 milhões de anos. Essa nossa espécie também já extinta foi considerada a primeira a fabricar ferramentas de pedra. Por isso que tem esse nome aí de habilis, né, da habilidade. Depois nós temos o Homo erectus, que também é famoso, né? Está aí entre 1,8 milhão de anos a 300 mil anos. E essa é uma espécie que apresentou um salto significativo no tamanho do cérebro. E no próprio tamanho da espécie também, né? Porque ela já começa a ter uma aparência um pouco mais próxima da que nós temos hoje. E é onde eles aprendem a dominar o fogo. Depois nós temos o Homo neanderthalensis, que é o Neandertal, né? Nome complicado de falar, que calculado aí entre 400 a 30 mil anos. Então já é uma espécie mais próxima. Já tinha esses corpos mais robustos, já estavam adaptados ao frio e ao calor, já começa ali também um processo de laços sociais, comunidades e por aí afora. E por fim, o Homo sapiens, que é quem somos hoje, calculado então entre 300 mil anos. Então, se nós formos parar para pensar, hoje, do jeito que nós estamos, para um planeta de 4,5 bilhões de anos, nós estamos aqui há 300 mil anos, com esse corpo. Tá? Outra coisa, a habilidade, né, de escrever, e a gente conhece aqui há 10 mil anos. Então, olha que é um processo lento, né, de desenvolvimento esse, certo? Bom, outra questão que fica, então, eu tinha esquecido que eu tinha colocado aqui os nomes, né, das espécies, o Australopithecus, que eu falei primeiro, o Homo habilis, mas para vocês gravarem, né? O Homo erectus, o Homo neanderthalensis e, por fim, a nossa espécie atual, que é o Homo sapiens. Outra questão que fica é quanto tempo levará para nos tornarmos o que estamos destinados a ser? Dentro dessa nossa escala de evolução, quanto tempo vai demorar para a gente ter um corpo, considerando o planeta Terra, certo? Para a gente ter um corpo mais sutil, um corpo menos pesado, né? Onde a gente vai ter necessidades diferentes de alimentação, por exemplo, de processos evolutivos. Quanto tempo será que vai demorar? Se nós demoramos mais, né, quase 3 milhões de anos para chegar no nível que nós estamos hoje, quanto tempo vai demorar para chegar a esse nível mais sutil do nosso corpo físico? É para pensar, certo? Então, nós somos seres em construção de um processo complexo e ele é infinito, tá? Pelo que eu expus até agora, a gente percebe que de fato é complexo. E eu diria que lento, inclusive, né? Para a gente pensar sobre isso, tá bom? Porém, o que a gente tem que pensar é que a jornada de evolução, como a gente está vendo aqui a questão física, né? Mas a jornada de evolução é do espírito no universo. Somos espíritos pertencentes a um universo num processo de evolução espiritual. É isso que nós temos que ter em mente. Dificilmente a gente lembra disso, que nós somos espíritos, ou pelo menos não pensa, né, que somos espíritos, habitando um planeta Terra, usando um corpo que vem nos processos de desenvolvimento, mas o processo de jornada de desenvolvimento é do espírito, fora do corpo, inclusive. E nesse processo de desenvolvimento, segundo Jesus, essa imagem tenta mostrar isso, né?
Existem várias moradas na casa do Pai. Isso está lá em João 14,2, né? O que isso significa? Que não é só o planeta Terra que há evolução espiritual, é um dos planetas. Para esse universo enorme que está aí, existem vários tipos de mundos diferentes, né? São diversos mundos e a gente pode considerar também inúmeras moradas para que o espírito possa ter esse seu desenvolvimento, essa sua evolução. É cada um no seu lugar, conforme a sua evolução. Mais para frente a gente vai ver isso, tá? As diferenças dos mundos, segundo a descrição dos espíritos. A vida, então, ela é contínua, mas é uma coisa que eu quero insistir a partir de agora, que é o amor que nos conduz. O processo de evolução do espírito, ele não é material, ele é espiritual, e o amor, né, é o que prevalece no desenvolvimento e na evolução espiritual. Há um universo de amor, justiça e evolução. Por isso que Jesus falava para amar os inimigos, por isso que ele falava, né, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Por isso que João também coloca, né, que o amor cobrirá a multidão de pecados. Enquanto nós não aprendermos a amar de forma distinta, né, ou melhor, indistinta, amar a todos, inclusive os inimigos, nós ainda estaremos em processos primitivos aí de evolução. Tá bom? Aí nós vamos entender agora, segundo os espíritos, a escala de evolução dos mundos. Essa escala que ela é material, tá certo? Primeiro ali mundos primitivos, segundo os mundos de provas e expiações, que é onde a Terra está hoje, nesses 4,5 bilhões de existência, nós estamos nos situando aqui ainda como um mundo de provas e expiações, caminhando aqui para a terceira escala, que é um mundo de regeneração. Depois nós temos a quarta ali, que é os mundos felizes, e por fim os mundos celestes e divinos. Vamos ver mais ou menos a característica de cada um desses mundos. Antes, olha, a gente tem que entender que os espíritos e mundos evoluem juntos. À medida que os espíritos se moralizam e se intelectualizam, a matéria dos mundos se torna mais sutil. Por isso que eu fiz questão de falar lá atrás, quanto tempo vai demorar para a gente atingir um corpo mais sutil, principalmente vivendo num planeta como a Terra, né? Bom, mundos primitivos. Eu fico imaginando a Terra lá nos seus 4 bilhões de anos, né? É onde o instinto e a sobrevivência prevalecem. São as primeiras experiências do espírito encarnado, onde predomina ali os instintos e as necessidades materiais básicas. Até o processo de comunicação é complicado nesses mundos mais primitivos. Depois, mundos de expiação e provas, ou provas e expiações, que é o que nós estamos situados hoje, onde há provas, há a dor, há o aprendizado, e a dor vem para o processo de aprendizado. É o estágio atual da Terra, né? Onde predominam as dificuldades, sofrimentos, conflitos morais e testes necessários ao aprimoramento espiritual. Olha, testes necessários. Porque ninguém evolui se estiver parado, né? Se não estiver sendo provocado, se não tiver essa necessidade de se movimentar. Depois nós temos os mundos de provas de regeneração, que é onde a Terra está caminhando para atingir, onde há uma consciência maior, uma fraternidade e o processo de transformação maior também. Olha, é uma etapa de transição em que o mal começa a perder força, a maior prevalência do bem, da fraternidade e da consciência espiritual. Então, nesses mundos, os espíritos que habitam esses mundos já estão um pouco mais familiarizados com o amor, né? Onde a fraternidade vai prevalecer entre os seres.
Já nos mundos felizes, onde há de fato a harmonia e o amor e a sabedoria em plenitude, mundos onde predominam a harmonia, a justiça e o amor, a matéria torna-se mais sutil e as paixões inferiores praticamente desaparecem. Então imagine vocês o nosso planeta caminhando para isso, onde os espíritos que habitam esse planeta já estão desprovidos do mal, das paixões mais primitivas, dos instintos da matéria, o corpo é mais sutil. Dá para imaginar uma situação dessa? Que maravilha que vai ser? Nós estamos caminhando para isso, tá? E por fim, os mundos celestes ou divinos, onde a pureza, a luz e há uma união com Deus. É o grau máximo da escala evolutiva dos mundos materiais. Neles reina plena pureza espiritual, sem sofrimento ou imperfeições morais. Aliás, o Kardec faz uma pergunta para os espíritos, se nesses mundos, né, nos mundos felizes e nos mundos celestes ou divinos, ainda há necessidade do corpo físico. Como há esse processo de reencarne, né, de você estar usando um corpo físico, você como espírito usando um corpo físico, eles respondem que sim, só que o corpo ele é tão sutil, mas tão sutil, principalmente nos mundos celestes ou divinos, que é quase como se não eles são mais translúcidos, é como se fosse o perispírito apenas, né? Apesar de que ainda existe um corpo. Agora você imagine o espírito usando um corpo desse, que nível de evolução que ele está. A partir desse nível de evolução, ele pode migrar para o universo afora, né? Sem necessidade de estar reencarnando em mundos físicos. Bom, então, o que a gente tem que entender, segundo os espíritos, que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Nós vamos encontrar isso no Livro dos Espíritos, na questão 115. E na 114, eles dizem que o espírito progride gradualmente. Questão 114. Fomos criados simples e ignorantes, nos processos de evolução que a gente já viu aqui, considerando o nosso tempo, né? O tempo da Terra, que não é simples, é um processo longo, né, de desenvolvimento. E o progresso ele é gradual, ele não é instantâneo, ele não é, vamos assim dizer, rápido, né? Você não se transforma só por ter a ideia do bem, você não começa a praticar o bem. A ideia vem primeiro, depois você começa os processos ali de desenvolvimento seu, nas oportunidades que você tem na vida, e começa essas práticas do bem a te transformar. E a questão da vida na Terra, então, segundo os espíritos, é uma que a gente tem que considerar. Primeiro, as nossas diversas existências corporais não acontecem somente na Terra. Nós as vivemos em diferentes mundos. As que aqui passamos são, porém, das mais materiais e as mais distantes da perfeição. Isso está na questão 172 do Livro dos Espíritos. Então, o que nós temos que pensar aqui? Que o espírito, né, como a gente já falou lá atrás, né, o espírito, ele está, para ele evoluir, ele vai em diferentes moradas. As que a gente passa na Terra são as mais distantes da perfeição. A Terra, inclusive, é recém-oriunda aí, né, de uma transformação de mundo primitivo para o mundo de provas e expiações, migrando lentamente. Tem gente que já quer o processo de transição imediato. Não, o processo de transição é lento. Nós estamos migrando lentamente para um mundo feliz, né? Um mundo diferente do que nós temos hoje. Outra questão é que a espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre e veio a seu tempo. Foi o que deu lugar ao que se dissesse que o ser humano se formou do limo da terra. Essa aqui é a questão 47 do Livro dos Espíritos. Por que eu trouxe essa questão aqui? Porque por essa resposta, os espíritos corroboram aquilo que a gente viu até agora,
que esse processo de evolução na Terra, ele é lento, né? Nós nos formamos a partir das condições em que o planeta chegou num nível, nesse processo todo de resfriamento dele, onde se pudesse produzir as formas, né, que tivesse condições de absorver o espírito no seu desenvolvimento. Então, essa questão eu trouxe só para a gente corroborar tudo que a gente viu até agora, dessa lentidão no processo de desenvolvimento e de evolução. Então, a gente tem que considerar, assim, a gente estava tratando aqui da questão da evolução material, agora vamos entender a evolução da consciência. Tudo começa aqui, lá no reino mineral, no nosso planeta mais primitivo, com a agregação das moléculas, né? Quando o planeta em si, ele começa nesse processo todo de resfriamento, aí dando condições para adquirir diferentes níveis de agregação molecular. Depois começa a vir no reino vegetal. Lembra, no começo você não tinha vegetais, depois começam os vegetais, é onde vem a sensação. Depois o reino animal, onde vai prevalecer o instinto. Já há aí um processo de inteligência, mas ainda no cérebro, né? Porque você passa a ter cérebro aqui, mas ainda num processo ainda bem rudimentar de inteligência, que é o instinto. Na sequência vem o reino iominal, que a gente viu aí a escala, onde você já começa a adquirir a inteligência, e mesmo assim esse processo da inteligência ele é limitado em alguns aspectos, até chegar ao nível que nós estamos hoje, para chegar depois no nível de espiritualização maior, onde você passa a ter o discernimento. E aqui eu costumo dizer que é onde você começa a usar de fato o livre-arbítrio, começa a fazer distinção entre bem e mal, você começa esses processos todos de questionamento que vai te levar ao desenvolvimento. Então, não saltamos etapas. Eu fiz questão de trazer essa outra imagem aqui, porque a gente está falando de um processo lento de desenvolvimento, certo? Não há salto nas etapas. Cada fase é necessária e ela é acumulativa. O espírito, ele não perde nada daquilo que ele adquiriu. Ele pode ficar estacionário, mas perder ele não perde nada. Somos hoje, então, o resultado de tudo que já fomos. Isso que a gente tem que considerar. Eu estou trazendo isso aqui para vocês pensarem o quão evoluídos nós estamos hoje em relação ao que já fomos. E o quanto que a gente ainda precisa evoluir para chegar nesse nível aí mais sutil de energia, né? Para isso, há o processo de desencarnação. Nós somos espíritos que se unem ao corpo físico num processo de desenvolvimento. Depois, durante o nosso processo de vida, a gente desencarna, certo? E volta para o plano espiritual. Só que a morte, ela não nos melhora automaticamente. Muitos acham que as pessoas, ao morrerem, há um processo de transformação. Na verdade, não é. A gente não se melhora só porque desencarnou. A gente continua, né? O espírito continua com as suas ideias, com seus valores, continua cultuando, entre muitos, inclusive, continuam cultuando seus vícios, suas paixões físicas. O desprendimento do processo físico, ele não é automático. Continuamos sendo o que construímos interiormente. Isso que tem que ficar gravado, né, e que nós temos que ter essa nossa consciência. Nós vamos nos apresentar fora do corpo físico conforme o que nós construímos no nosso íntimo. Vou insistir com essa questão dos valores, dos vícios, das necessidades, das paixões e por aí afora. Não se esquecendo que o corpo físico, enquanto nós o usamos, ele exerce uma influência muito grande sobre o espírito. E o que é que visa, então, esse processo nosso aí de desencarne? Reencarne e desencarne.
um processo de transformação. Eu trouxe essa imagem aqui da borboleta, porque eu gosto muito, eu admiro demais o que acontece, né? Aquela larva que vem se rastejando, imagine a gente se rastejando, né? Como uma larva, depois ela num esforço muito grande se prende a alguma coisa ali, se forma em torno dela, ela sintroniza ali, se forma em torno dela um casulo, e ali é todo um processo de crescimento interior. E agora, fechado dentro desse casulo, você fica sem a distração do mundo. Bom, imagine você indo para o plano espiritual, fora da distração do mundo, fechado em si mesmo, não num casulo, naturalmente, eu estou só usando uma figura de linguagem aqui, né? Onde você começa esses processos todos de repensar, porque agora você não tem a distração, né? Dos seus, das coisas, que eu tenho que fazer isso e aquilo. É um processo todo seu, de espírito para com espírito. Muitos, infelizmente, vão se fechar no casulo. Eu falei aqui que não há o casulo no plano espiritual, certo? Que eu usei uma figura de linguagem, só que muitos vão se fechar. E, por incrível que pareça, alguns chegam a criar, segundo descrição aí dos espíritos, um casulo em torno de si. Porque elas se fecham em monideias de culpas, de processos de arrependimento excessivos, né? Então, o progresso ele é fruto de esforço. É de você sair dessas ideias, monideias, desses processos de culpas, e há uma necessidade de se esforçar, como na figura que eu usei aqui, né, da larva, que vai se transformando e ela se esforça para sair e se transformar numa borboleta, adquirindo as asas, e a liberdade e por aí afora. Para isso, então, além do desencarne, há a reencarnação. Como a gente já viu, pode ser feito em diferentes mundos. Vamos tratar da reencarnação aqui no planeta Terra, certo? Olha, a pluralidade das existências é lei da natureza. Estou trazendo aqui a questão 167 do Livro dos Espíritos, onde eles falam que é uma lei natural a reencarnação, como é a desencarnação. Não é punição, é oportunidade. Essa é uma dificuldade que nós, como espíritas, inclusive, temos, de entender o processo de reencarnação não como punição, mas como oportunidade de desenvolvimento. Por quê? Porque o espírito no plano espiritual, depois que ele sai daquela monoideia, depois que ele começa a se perceber de fato como espírito, sem as distrações do mundo físico, sem as paixões, ele faz esses processos todos de análise, e aí ele pede uma nova oportunidade. Não para ser punido, mas para os seus processos de desenvolvimento, para novas experiências. Então, a reencarnação objetiva corrigir os erros que você, como espírito, detectou nesse seu processo de consciência espiritual. Serve também para conciliar desafetos. Por isso que a gente encontra nos lares aqui na Terra, às vezes, situações em que há desafetos entre irmãos, por exemplo, entre filhos e pais, ou mesmo os cônjuges. Por que isso acontece? É por acaso? Houve esse planejamento, houve essa necessidade, e nós nos encontramos agora, nesses processos todos, de estarmos juntos, no mesmo lar, por exemplo, numa mesma família. Não é para um vir atazanar a vida do outro, não é isso, é conciliar os desafetos que foram criados ao longo dos nossos processos de aprendizado, onde as paixões falaram mais alto em algum momento da nossa vida. Também é para desenvolver virtudes. Ora, eu não fiz uma análise daquilo que eu preciso antes, né, de reencarnar. Eu não fiz uma análise daquilo que eu preciso para me transformar, para ser melhor como espírito. Então eu trago meio que um programa onde eu vou desenvolver essas virtudes através das experiências.
E a conciliação com desafetos parte, né, desse princípio, que é para você desenvolver essa virtude. Também para reequilibrar a consciência, porque você lembra, você leva com você todos uns processos aí de dificuldades de entendimento de coisas, de desapegos das coisas físicas, das paixões, e você vem para um processo de se reequilibrar na consciência espiritual. Então, eu gosto de colocar isso que está aqui, ó. A vida a vida física nossa é uma sala de aula, não um tribunal. Quando você tem essa consciência de que nós estamos, imagine a sua casa, né, a sua vida como uma sala de aula. O que é que eu preciso aprender? E não é um tribunal onde você está sendo julgado, condenado por Deus e colocado ali numa situação de confrontos ou em situações difíceis. Não, é uma sala de aula. Quando nós tivermos essa consciência, com certeza a gente vai desenvolver-se muito mais e a gente vai acelerar, talvez, o nosso processo de desenvolvimento espiritual. Guardem isso. A vida é uma sala de aula, não um tribunal. Ninguém nos julga, a não ser nós mesmos. Com isso, nós temos o nosso histórico, que é uma coisa que nós temos que pensar. Você, como ser encarnado hoje, eu gosto bastante dessa imagem, né? Você imagina você ter tido essas vidas todas em diferentes situações, nesse mundo que a gente foi vendo, né, que há um progresso paulatino de desenvolvimento do próprio corpo, né, das próprias condições que o corpo te dá para você, como espírito, se desenvolver. Nossas vivências passadas determinam as nossas necessidades atuais. Este processo de consciência você tem no plano espiritual, mas você tem com você mesmo agora, porque você trouxe dentro do seu programa. Então, tudo que nós fizemos nas vidas passadas é que determina o que nós precisamos atualmente para o nosso processo de desenvolvimento. O esquecimento do passado funciona como um véu que permite ao espírito recomeçar em um clima de renovação e de esperança, sem o peso de mágoas, ódios, culpas ou orgulho de vidas passadas. Falei ali que era importante a gente ter em mente que a vida é uma sala de aula e não um tribunal, e aqui a importância do esquecimento do passado. Porque é uma oportunidade que você tem de, sem os pesos das mágoas, como eu coloquei aqui, dos ódios, de culpas que te restringe, ou do próprio orgulho de ter, sabe, feito efeitos, né, ou feitos que você produziu, você poder, numa nova experiência aí, se desenvolver. Para isso, os espíritos falam da lei de causa e efeito. Eu trouxe essa imagem aqui da lei, né? Dos pesos, assim, onde eu gosto dessa imagem porque uma pena aqui, ela pode ter o mesmo peso de um monte de, vamos imaginar ali que são cinzas ou um monte como é que podia falar? Sim, situações materiais pesadas, densas. Conforme você se ilumina, você equilibra o seu interior, né? A responsabilidade, gente, ela é espiritual. Por isso que a gente tem que levar em consideração, somos seres espirituais habitando um corpo físico. Só para voltar aqui, em termos espirituais, ninguém é responsável por ninguém, a não ser você mesmo. Isso que nós temos que ter em mente. Por isso que eu coloquei aqui, responsabilidade é espiritual. Isso que nós temos que pensar. Eu, fora do corpo físico, sem a distração do mundo, estou comigo mesmo. Não dependo de ninguém, dependo só de mim. E a responsabilidade, então, é minha para comigo.
Toda falta é um compromisso contraído com a própria consciência. Nós estamos tratando aqui de lei de causa e efeito, certo? Eu posso ter feito coisas erradas com pessoas, porém, o compromisso que eu adquiro é comigo mesmo dentro da minha consciência. Porque no plano espiritual eu vou perceber as coisas que eu fiz equivocadas. A ação que eu tive no mundo foi a causa. O meu processo de consciência daquilo que eu fiz é o efeito. Por isso que a gente tem, então, e eu trouxe aqui essa imagem também, que eu pedi para produzir numa inteligência artificial, para uma mensagem que Jesus deixou para a gente, que poucos prestam atenção. Ela diz o seguinte, que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Está em Mateus 6:22. E aí há uma sequência em que, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Mateus 6:23. Que é a sequência, né? O que Jesus quis transmitir e o que isso tem a ver com o que a gente está falando até agora? Imagine você que você está vivendo no mundo, certo? Você pode considerar a sua vivência no mundo como uma sala de aula, como eu já coloquei aqui, então é o teu olhar bom sobre as coisas, ou você pode considerar como um tribunal. Então, tudo para você é culpa, é processos de condenação, você olha o outro desta forma, você condena as menores atitudes das pessoas, você quer que as pessoas pensem como você ou ajam como você está num processo aí de acumular trevas em si, porque você não consegue enxergar o lado bom das coisas, você não consegue ser grato pela vida, pela oportunidade que você está tendo de se desenvolver. Quando você muda o seu olhar, quando você tem um olhar bom e você traz coisas boas para você, dentro da lei de causa e efeito, o que você está fazendo como causa? Produzindo coisas boas, que naturalmente você vai colher depois, como efeito, coisas boas. Mas se você estiver produzindo coisas negativas, você vai colher essas coisas negativas, certo? Então, vem esses processos todos de conflito interior, os quais nós temos na vida física, como temos também na vida espiritual, né? Luz e sombra estão dentro de nós. Ora nós somos levados pelo lado da luz, ora nós somos levados pelo lado da sombra. O que é que vai prevalecer em nós? As paixões físicas que vão falar muito mais alto ou nossos processos de espiritualização? Dessa forma que eu entendo, tá? As paixões como as sombras e a luz, né? A luz sendo produzida aí pelos processos de espiritualização. O erro gera reflexos internos. Quando a gente está nesse processo de conflito interior, por quê? Porque eu fiz uma coisa que não foi legal, eu agi por instinto num determinado momento, depois aquilo começa a bater em mim, eu começo esses processos de entender por que eu fiz, que eu não deveria ter feito. É aquilo que você vai no seu balanço de entre o bem e o mal, né? Fazendo a análise de quem é você e o que é bom para você, o que não é, o que é bom para o outro, e por aí afora. O remorso que vem é para transformar, só que ele pode aprisionar. É isso que eu estou colocando aqui. Todos nós temos esses processos de conflitos interiores, em que a gente faz um balanço das nossas atitudes. Eu estou falando físicas, né? Você aqui no plano físico e também você no plano espiritual, tá? Bate o remorso quando você percebe que fez coisas que não eram adequadas.
Mas o processo do remorso em nós é para começar o processo de transformação, mas ele pode nos aprisionar em situações em que a gente, lembra da ideia que eu falei, de você lá no plano espiritual chegar a um nível de se isolar e de criar um casulo em torno de si, nessas ideias, eu diria que são ideias primitivas até, de processos de culpa, que não vão te ajudar em nada. A culpa vem para você se transformar, você cria o remorso a partir dela e começa o processo de transformação, porque há a consciência do erro. Quando você tem a consciência do erro, não é para te punir, mas sim para se desenvolver. Sala de aula, não tribunal. Tudo o que fazemos deixa marcas, mas também pode ser transformado. Lembra do histórico das vidas passadas que eu mostrei lá atrás? Nós trazemos em nós essas marcas, mas é para nos transformar, e não para que a gente fique se acusando ou se anulando como seres nesse processo evolutivo. Concluindo então a nossa palestra, preste atenção nessa. Eu gosto dessa imagem que eu pedi também para ser gerada, né? Porque nesse nosso processo de caminhada para a evolução, né, para a luz espiritual, ele é margeado por sombras. Mas se a gente tiver o rumo correto, né, de buscar a nossa transformação, a nossa iluminação, as sombras vão passar, elas vão estar à margem, eu não vou estar me distraindo com elas, eu não vou desviar do caminho, vou seguir. Não importa onde você está hoje, o que importa é para onde você está caminhando. Não importa o que você está, o que importa é como você está caminhando. Quanto que os processos que você faz de análise de si mesmo te ajudam nesse processo de transformação, de caminhar para a luz, mesmo estando margeado por sombras. O que você está construindo hoje dentro de você mesmo, dentro de si? Isso é uma reflexão que eu vou deixar para todos nós aqui, finalizando a nossa palestra, tá? O que você está construindo hoje dentro de si? Ah, eu estou distraído com o mundo está me trazendo tanta coisa. Sim, mas os processos de reflexão, os processos de internalização das culpas, dos remorsos ou das alegrias, das bem-aventuranças, da luz em si dentro de nós, depende de você. E o que você está construindo? Por fim, uma frase do Kardec. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E ainda tem uma segunda parte que eu não coloquei aqui, que é pelo esforço que faz para dominar as suas más tendências e suas más inclinações. São seres num processo lento, como a gente já viu até agora aqui, de evolução, buscando a nossa transformação moral. E aqui eu encerro a nossa palestra de hoje, tá? Agradeço pela atenção. Muito obrigado a todos. Que Jesus nos abençoe e nos ampare.